Eu decidi passar pela transição capilar e eu quero que vocês acompanhem tudo aqui no meu canal. Oi gente, meu nome é Naira, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui nesse canal eu vou mostrar para vocês a saga da minha transição capilar. Por que eu decidi fazer a transição capilar e tudo mais. Eu vou mostrar tudo pra vocês, todos os meus erros, todos os meus acertos, tudo o que eu fiz pra poder passar por essa fase nova. E hoje eu vou contar o porquê eu decidi entrar na transição capilar. Se você também está passando pela fase da transição capilar, eu quero que você me acompanhe também. Aqui eu vou contar toda a história do meu cabelo, todas as químicas que eu já usei, todos os procedimentos de alisantes que eu já usei. Por isso que eu tô aqui com o meu cabelo lavado. Eu lavei hoje de manhã e ele secou ao natural mesmo, pra vocês poderem ver ele como ele é na vida real mesmo, sem maquiagem, sem filtro nenhum, como ele é na vida real. Eu vou mostrar pra vocês como ele tá agora, porque já fazem 2 meses que eu estou na transição. A última vez que eu passei química no meu cabelo foi em outubro, tá? Na segunda semana de outubro. Como vocês puderam ver aí, ele já tá com alguns meses, né, sem química. E o porquê que eu decidi passar pela transição? Na verdade, essa é a segunda vez que eu vou tentar passar pela transição, que eu vou conseguir passar pela transição capilar, porque a última vez que eu tentei foi em 2016, né, há uns 9 anos atrás, e eu não consegui por conta justamente da raiz. As duas texturas ela me incomodava muito, eu não sabia lidar com a situação, eu não fazia penteados, eu não usava acessórios. Eu queria já usar o meu cabelo solto já, pensando que ele já ia crescer da noite pro dia. E foi a falta de paciência mesmo que me fez desistir da transição capilar da primeira vez. E essa é a segunda vez que eu vou tentar. A minha história com a química começou aos 18 anos. Aos 18 anos eu fiz progressiva, né, por conta da minha mãe, porque a minha irmã, ela já era muito novinha, ela já fazia outros alisamentos, né, ela começou muito nova e a minha irmã ela tem o cabelo bem mais cacheado que o meu. O meu é tipo uns 2C, 3A, um 2C, 3A e ele é meio ondulado. Ele não é tão cachos muito fechado, né? É um cacho mais aberto. Então eu comecei por pressão da minha mãe mesmo, né? Por livre e espontânea pressão pela minha mãe, porque ela não gostava do meu cabelo cacheado. E eu também não gostava muito na época, né? Eu sempre usei ele secador chapinha normal. Só que quando ele não tinha química nenhuma, ele ficava estranho, né? Geralmente o cabelo fica estranho quando a gente não tem nenhum tipo de química e passa o secador e a chapinha, né? Só o secador e a chapinha. E aí eu decidi fazer progressiva. A primeira progressiva que eu fiz foi progressiva com formol. Eu já comecei logo de cara entrando na progressiva com formol. E foi assim uma experiência muito ruim, né? Porque era com formol, ela tinha aquele cheiro ruim. Na época a cabeleireira ela passou o produto muito perto da raiz e acabou dando uma certa sensibilidade no meu couro cabeludo. Então, por conta disso, eu fiquei algum tempo aí, pelo menos uns 2, 3 anos ainda com essa parte da primeira vez que eu fiz a progressiva, meio sensível, né? Depois eu fiquei alguns anos na progressiva com formol e logo depois eu conheci a progressiva sem formol. Fiquei nessa e depois conheci o Botox. O Botox é tipo um creme misturado com um outro creme alisante e ele não deixava logo de primeira, igual progressiva, né? Progressivo, ele não deixava logo de primeira o cabelo liso, né? Depois da primeira lavagem que você passava o Botox no salão e você lavava, ele já saía, né? O efeito já saía e você já ficava com o cabelo enrolado novamente. E então, não gostei. Aí, eu não gostei e aí eu decidi, por conta dessa pausa que eu tava dando do Botox, eu decidi entrar na transição em 2016. E foi aí que eu falei, eu vou tentar ver o meu cabelo cacheado como é. Eu tinha curiosidade, né?
E eu via fotos quando eu era pequena, meu cabelo era meio ondulado e eu ficava pensando como será que ele é hoje em dia, né? Porque conforme a gente vai crescendo, né, nosso cabelo vai mudando, né? Depois da puberdade, o nosso cabelo tem outro formato, outra curvatura, né? Logo depois que o meu cabelo começou a crescer, começou a ficar com as duas texturas, isso começou a me incomodar. Daí eu começava a pesquisar como que eu poderia driblar essas duas texturas, né, no cabelo. O cabelo a raiz encaracolada e as pontas um pouquinho mais lisas. Eu comecei a pesquisar. E nisso eu encontrei os produtos da Salon Online. Os produtos da Salon Online foram os que eu mais usei nessa época, em 2016, na primeira vez que eu fiz a transição capilar. Ele me ajudou muito, ele definia, pesava os cachinhos. Só que o problema, igual eu falei, era a parte lisa. A parte lisa eu cortei, acho que ele ficou mais ou menos até o ombro, se eu não me engano. Eu vou deixar a foto rolando aqui pra vocês de todas as fases do meu cabelo. Só que o meu maior erro na época que eu fazia, eu acho, era usar o difusor. Eu usava o difusor, pra quem não sabe, é aquela tampa, né, aquele encaixe no começo do secador, que ele é um pouquinho mais abertinho, né? E você secava o cabelo para dar um volume maior. Só que no meu cabelo ficava muito estranho. O meu cabelo ele ficava muito armado, ele ficava totalmente armado. Ele ficava com as pontas espigadas e aqui até o topo da orelha, né? Ele ficava mais alto. Então, ele ficava estranho, ele ficava com um volume muito estranho. Me assustava quando eu via aquela armação. Eu não quis mais porque eu não aguentava as duas texturas, eu ficava com a autoestima baixa, que acontece com muitas meninas que passam pela transição, né, isso é normal. E nessa época eu trabalhava com atendimento ao público, né, trabalhava no shopping, tinha que estar bonitinha, tinha que estar, né, alinhada. E o meu cabelo, ele ficava com muito frizz mesmo, eu acabava passando muito gel, eu acabava passando muito creme. E isso não era legal, e aí eu comecei a ficar de saco cheio, né, das duas texturas. E aí eu decidi alisar, e foi aí que eu fui pra progressiva com formol. Voltei pra progressiva com formol, porque eu queria liso, depois de tanto tempo com ele cacheado, eu decidi alisar ele total, então eu fiz a química das químicas, né, a com formol. Então eu fiz a química com o formol, ele ficou liso. E depois o meu cabelo começou a ter queda. Aí eu comecei a ter queda porque não cuidava direito, não sabia cuidar direito, não tratava, não fazia hidratação, não fazia o cronograma básico, né? Eu não fazia. Depois de um ano fazendo a progressiva com formol, eu fui para a progressiva sem formol, que foi na época da pandemia, né, 2020. Aí eu conheci os produtos da ProHaul, né? Porque nessa época minha irmã tinha comprado, a gente dividia. Ela passava no cabelo dela e eu passava no meu cabelo. E como ela era uma progressiva orgânica, ela alisava e deixava o meu cabelo controlado, mas ele ficava com umas ondas ainda, né? Ele ficava bem cabelo praiano. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como ele ficava. E depois disso, eu fui trabalhar numa loja de cosmético. Em 2023 eu entrei numa loja de cosmético, comecei a trabalhar lá. E lá tinha várias cabeleireiras e as meninas tinham os cabelos todos bonitos, né? Aquela coisa da indústria, né? De beleza. Os cabelos eram perfeitos, meninas com cabelo cacheado, meninas com os cabelos longos, liso. E foi aí que eu conheci uma outra química. Conheci o Enê através de uma amiga minha, que o cabelo dela era lindo, gente, era lindo, era liso. Então ela começou a me falar do Enê, que era vida, que ajudava muito, era muito prático. Comecei a pesquisar um tempão, fiquei um tempão pesquisando todos os Enês que tinha, qual era o próprio para o meu cabelo, né? E aí eu vi que o Enê preto natural, ele era o para iniciante mesmo, mais prático, né, para passar logo de início. E era esse aqui do cantinho que eu vou deixar aqui pra vocês. Sempre tinha aquele dilema do Enê, né? O Enê cai cabelo, o Enê faz isso, faz aquilo, dá câncer. E eu vi que não era isso que o pessoal falava, né? Eu vi que o pessoal era bem equivocado por aí, né? Apliquei
a primeira aplicação, e como ele é um alisante progressivo, tinha que passar várias vezes, né? Então, fui passando várias vezes, até que ele chegou nesse ponto aqui, na oitava aplicação. Oitava aplicação, ele já estava bem nesse liso aqui. Só que eu não imaginava que ele fosse deixar o meu cabelo tão preto quanto ele deixou, tá, gente? Eu não estava acostumada a me ver com cabelo tão preto, porque o meu cabelo natural, ele é um castanho escuro, ele não é um preto, né? Então, eu logo de cara, assim, logo que eu me vi com cabelo preto, assim, eu me achei estranho, eu me achei mais velha e eu não tava gostando. Então, eu fui procurar outras marcas de Enê, né? Outros Enês que pudesse tingir, mas não tanto quanto o preto natural. Daí eu conheci o preto café. O preto café, eu ainda tenho a embalagem dele, ó, era esse aqui. O pessoal falava muito que ele tingia, mas ele tingia ele tinha um fundo mais quente, né? Ele não era totalmente preto, não deixava o cabelo totalmente preto. Daí eu testei, e no Enê não é muito bom a gente ficar migrando, né? Se você acha um Enê que é bom, que se deu bem no seu cabelo, você devia ficar com esse Enê. Ficou legal, ficou uma cor legal, mas ainda tava com aquele preto que eu não queria. Pesquisando outros Enês, né, porque eu já tava cansada daquele preto, eu achei o preto incolor. Ele, por ser em pó, eu não sei se você não soube fazer a mistura dele, mas eu sentia que ele dava uma leve coceira no meu couro, logo depois que eu aplicava, por ser em pó, né? Porque ele tinha que misturar com uma máscara branca, lavava bem para não ficar resquício, né? Porque era perigoso. Por ser em pó, ele demora muito mais tempo de alisar do que os outros que tinha a coloração preta, né? Eu falei, vou dar uma pausa. E foi nessa pausa que eu comecei a ver que ele estava um pouco enfraquecido, ele não chegou a quebrar. Daí eu decidi parar com o Enê em pó e ficar somente tratando dele para depois eu voltar a aplicar. E foi nessa de eu dar uma pausa para continuar a aplicação do Enê que eu decidi parar. Ele ainda tá com um resquício de Enê. Aqui pra cá ainda tem Enê, tá? Então deve estar uns 3 a 4 dedos de raiz, tá? De raiz crescida. Então tá aqui, ó. Acho que essa parte daqui pra cá ainda tudo é Enê. Eu comecei a ver que a raiz estava crescendo, aí eu falei, se eu tentar passar pela transição de novo, mas dessa vez eu documentar, né? Aí que eu decidi e parei de vez. Já faz 2 meses que eu tô sem a química, 2 meses que eu tô sem passar química nenhuma, só tratando, só lavando, hidratando, fazendo o cronograma capilar de sempre. Então, ao todo aí eu fiquei uns 12, 13 anos alisando o cabelo, né, desde os meus 17 anos, 18, 17 anos, uns 12 anos aí alisando o cabelo. Eu sei que vai vir medo, vai vir insegurança, vai vir várias festas pra ir, porque parece que quando a gente tá com o cabelo passando por uma transição capilar, parece que aparece vários eventos pra gente ir com o cabelo daquele jeito, né? A gente tem que se virar. Então eu sei que vão aparecer vários eventos, igual eu tive semana passada. Tive que fazer penteado, né, porque como ele tá agora, né, como ele tá mais armadinho, eu tive que fazer um penteado, eu tive que me virar pra não aparecer as duas texturas. Quero incentivar outras meninas também a fazerem, passar pela transição capilar, a se assumirem cacheadas, crespas, onduladas, seja o que for. E dessa vez eu vou aprender junto com vocês, vou mostrar tudo pra vocês, os meus erros, os meus acertos. Vamos aproveitar essa fase juntas pra gente ter um cabelo lindo, saudável e grande. Eu já estou há 2 meses fazendo o meu cronograma, né, o meu cronograma capilar. Isso eu vou mostrar no próximo vídeo, todos os produtos que eu estou usando, penteados também. A gente vai olhar para esse vídeo e vai falar, ainda bem que eu não desisti. E vai ser muito bom, porque é isso que eu quero aqui no canal. E eu queria agradecer
a todos que assistiram até aqui, até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de curtir o vídeo, de comentar se você também está passando pela transição capilar assim como eu, se você iniciou há pouco tempo assim como eu. A gente se vê nessa nova saga. Não se esqueçam de ativar o sininho porque vai ter muitos outros vídeos, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.